Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vista Polida, um podcast para você que quer ver o mundo com outros olhos. E hoje a gente vai falar sobre um tema super legal que vocês me perguntam muito. Sabrina, será que eu consigo vender o que eu já sei? Será que o que eu sei é suficiente para que eu venda? Será que alguém pagaria por esse conhecimento, pela minha bagagem e principalmente pelo meu método? Mas às vezes eu nem tenho método, Sabrina. Será que eu realmente preciso de método? Então, a gente vai responder essas perguntas hoje com alguém que não é só muito especialista nisso, como foi o meu mentor para que hoje eu tivesse os meus processos de mentorias que eu ofereço aí no Instagram e você acompanha. Recebo no meu estúdio, no meu podcast hoje, ele que, vou ler aqui, tá? Vou copiar aqui para eu não errar o número. Ele que está formando um império de mentores livres e bem-sucedidos. 2.696 mentorados em 26 países. É isso mesmo, Jonas Cass? É isso mesmo. Seja gratidão aí por me receber, Sabrina, no ponto de vista, todo mundo aí que está nos acompanhando. E esse é o processo de liberdade, por isso que a gente coloca mentores livres e bem-sucedidos. Porque não faz sentido você montar algo que você falaria até de graça e ficar em uma prisão, vamos colocar assim. E é por isso que a gente zela muito por liberdade, tanto financeira, geográfica e de tempo. Ah, que máximo. Estou muito feliz de te receber. Sei que muitos que vão me acompanhar já te conhecem, mas muitos não. Ótimo. Então, vamos começar dizendo quem que é o Jonas fora do Instagram, fora das aulas de Zoom. Quem é você no off? Bom, o Jonas é um cara que nasceu numa cidade tão pequena que não tinha nem um hospital. Você acredita nisso? E essa cidade se chama Itaipulândia, aqui perto de Toledo. E eu acabei nascendo em Missal. Filho de colono, minha mãe também trabalhava na época nesse processo. E trabalhei e fui escolhido, né? Uma profissão que meu pai escolheu, me formei farmacêutico. E graças à Prate Dona Duzi, ela me abriu as portas e eu vim para a Prate e me formei ali num processo de empreendedorismo, né? Que a gente chama até Prate Escola. E na Prate Escola eu consegui entender essa visão empresarial e depois de um tempo eu saí da indústria farmacêutica e resolvi buscar o mundo digital porque eu queria um pouquinho mais de aceleração no meu processo, né? Então eu entendia que eu tinha um conhecimento, já tinha morado na África um ano e meio, já tinha viajado, trabalhado em 15 países, viajado em 30. Eu falei, pô, se tem tanta gente dando certo no digital, como que eu não vou dar certo? Essa era a minha angústia. E é muito legal porque as pessoas falam assim, será que eu vou dar certo? E delas vêm pessoas menos qualificadas que elas dando certo. E eu falo que não é sobre qualificação, né? É sobre o ato de estar disposto a agir. Porque de boas ideias nós todos estamos repletos, só que a ação faz com que as pessoas tenham a oportunidade de te comprar. E mentoria nada mais é que uma troca do seu conhecimento pelo seu dinheiro. Então, quem que é o Jonas? O Jonas é um cara que literalmente se posicionou, decidiu se posicionar para vender seu conhecimento. E depois eu entendi que eu conseguia treinar as pessoas para que elas pudessem montar seu processo de mentoria e gerar escala, né? Porque o digital tem essa oportunidade de você vender sem estoque, né? Você vende escalavelmente, você consegue atender 200 milhões de brasileiros ou ainda mais, né? Porque são todas as pessoas que falam português. No meu caso, que falo português, espanhol e inglês, então eu tenho um mundo inteiro para eu poder vender. Então, eu acho que literalmente é um desperdício quando uma pessoa se limita a trocar seu conhecimento por um salário. Isso faz parte do seu crescimento, mas tem que ter um dia que tu tem que dizer um basta, tem que dizer um chega, e tu tem que se tornar um empresário e gerar outros empregos para outras pessoas, e daí gera um fluxo, e é por isso. Agora, iniciar como CLT e ficar eternamente no CLT, eu acho que é um desserviço com a sociedade que tu faz. Nossa. E ouvindo a tua história, eu falei, inclusive, para você no bastidor que eu ia falar sobre isso, que eu te conheço há muito tempo, sei lá, talvez uns 6, 7. É por aí que a gente se conhece. E quem olha o Jonas hoje, dificilmente, talvez não consegue visualizar a sua construção. E aí eu fico muito feliz de conseguir visualizar a sua construção,
Até porque eu consigo fazer pequenos pontos, assim, da sua trajetória que eu acompanhei, que eu falei, putz, ele não deixou de aproveitar essa oportunidade. Certo. Então, vou te contar uma coisa que eu nem sei se você sabe. Eu entrei na Prati, era meados de junho. Então, eu tava chegando na empresa, aquela empresa gigantesca, 4.000 e poucos colaboradores. E você fazia parte da associação dos colaboradores, Serprat. Certo. Você fazia parte da Serprat. E a Serprat estava organizando uma festa junina. Quem era o orador da festa junina? Jonas Cass. Você. Aí, poxa, eu não conhecia ninguém, mas fui na festa junina lá com o meu setor e tal. E eu falei, pô, beleza. Quem que é esse cara que... Eu falei, nossa, ele fala bem. Até perguntei para as minhas amigas. Vocês contrataram alguém para fazer, né? A intermediação aqui do evento e tal? Não, ele é colaborador lá do setor de AR, né? Assuntos regulatórios aí, para quem não entende. Falei, nossa, que interessante. Beleza, você era o orador. Aí deu um tempo depois, tinha a palestra do dia de não sei o quê. Quem que estava palestrando? O Jonas de novo. Ai, palestra do Dia da Mulher. O Jonas palestrando. Ai, lá na prática. A Maio Amarelo, você. Enfim, várias situações em que eu via você muito presente. E eu acompanhando isso de fora, hoje eu entendo que foi muito estratégico. Mas na hora eu falava, pô, mas esse cara aí aparece, né? E aí teve um momento muito legal, que inclusive imagino que tenha sido muito importante para a sua marca, que você fez o lançamento de um livro seu dentro da corporação. E eu penso, poxa, por que não hoje, né? Interpretando, eu falei, cara, que certeiro. Porque ele lançou dentro de um universo que ele já era conhecido e que a marca dele ficou ainda mais forte naquele ambiente. Então, às vezes, a gente quer abraçar o mundo e esquece de abraçar aquele mini mundo que a gente faz parte, que nos conhece e nos vê todos os dias. Então, hoje, quando eu vejo você caminhando aí para 2.700 mentorados em 26 países, eu falo, poxa, quem chega hoje e fala, ai, o Jonas, ele está pronto, mas eu acho que... Nasceu pronto. Nasceu pronto, ele sabe, olha como ele fala bem, olha como ele faz pitch bem. Mas eu falo, será que todas as pessoas que querem estar onde você está, pagaram o preço de fazer coisas muito pequenas que talvez outros não fariam? Então, eu queria que você me falasse sobre como foi a sua construção de mentalidade em relação a oportunidades. Bah, que pergunta sensacional. Vamos lá, então eu vou só trazer um pouquinho ainda mais no começo, que isso é muito importante. Quando eu resolvi fazer um trabalho voluntário, eu vendi meu carro, vendi minhas roupas e fui 1 ano e meio trabalhar na África. E lá foi meu maior pico de felicidade para o meu menor nível de dinheiro. Quando eu voltei para o Brasil, eu não queria fazer mais dinheiro. Por quê? Porque eu tinha medo de fazer dinheiro e perder a minha felicidade. Então, passou 3 meses e eu entendi que ou eu faria dinheiro para ajudar as pessoas ou eu passaria a ser ajudado. Então, ali entrou a Prati na minha vida. Entrou a Prati Dona Dulce, para quem não conhece, uma indústria farmacêutica aqui do oeste do Paraná, que tem mais de 5.000 colaboradores. E primeiro processo. A minha irmã falou assim, o que você acha da Prati? Eu falei, olha, na Prati tem um emprego que eu quero. Qual que é o emprego? Meu sonho, gente, era viajar o mundo com aquela maletinha pequena, sabe aquela pequena, e ser pago por isso. Esse era meu sonho. Você tinha clareza do seu sonho. Eu tinha clareza em relação ao meu sonho. Eu encontrei dentro da indústria farmacêutica um setor que dava de fazer isso. Uhum. Só que você não consegue chegar em um lugar e sentar na janela. Você tem que entrar no ônibus primeiro. E depois você vai conquistando os assentos até que chega o momento de você sentar na janela. E daí o que aconteceu? Daí eu entrei no site da Prati, olhei os cargos que tinha um cargo lá, tipo, assuntos regulatórios, não sei o quê, cuidar das bulas. Uhum. Meu, eu odeio bula. Eu nunca leio uma bula. Até porque ela te mata se você ler bem certinho. E no processo de bula, eu não tenho perfil comportamental para ler bula. Eu sou expansivo, eu sou extrovertido, eu sou hiperativo, eu tenho um leve TDAH. Então, mas eu queria entrar na empresa. E o cargo que estava disponível era esse. Eu falei, eu vou entrar nesse cargo. Então, o que eu fiz? Eu entrei no site, apliquei para o cargo. Quando eu apliquei para o cargo, eu entrei no perfil do Google e eu descobri qual que é o perfil comportamental de uma pessoa para isso. É introvertido, gosta de ler, não sei o quê, não sei o quê. Chegou na entrevista com a RH, estava o Jonas Cass, eu me omiti 100% daquilo que eu era,
porque eu queria o cargo. Então, me perguntava, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ler. O que você faz no final de semana? Fico em casa assistindo Netflix e vou na missa. Você modelou completamente Eu essa li o resposta. que o Google me deu. Uhum. Eu não preciso estudar, o Google tem tudo. Uhum. É só você agir com a informação, entendeu? Então, eu entrei na Prati corrigindo bula. Era 4 da manhã eu levantava, então eu vim para Toledo. Eu morei num pensionato, dormia numa beliche, uma pessoa dormia abaixo de mim na beliche. Eu acordava 4 da manhã para corrigir bula até as 2 da tarde numa sala que não tinha janela. Para um cara que tinha acabado de voltar de um trabalho voluntário da África. Então, tu imagina, tipo assim, para mim, o quanto aquilo era desafiador. E do lado tinha a salinha Da galera que viajava. da galera que viajava com aquela mochilinha os países. E tinha uma regra na prática, isso é sensacional, que você só poderia trocar de cargo na época com 1 ano e meio de experiência da empresa. E daí você trocava de cargo. Uhum. Só que eu não sou de aceitar as regras como absolutas, como uma verdade absoluta. Eu entendo que na vida as regras elas estão aí para gerar um controle da sociedade. Só que quando você olha para a regra e você não desrespeita a sociedade, muitas vezes você pode arrumar exceções na regra. E eu sou uma exceção da regra em tudo que eu faço. Por quê? Porque o como não importa. Desde que você tenha um objetivo claro, o como não importa. Então, o que eu fiz? Eu ia lá, eu sei que eles tinham um café da tarde na sexta-feira para falar inglês. Eu entrava na salinha, dava um oi para eles, só para mostrar que eu sabia inglês. Você fazia uma marcação de território, tipo, me notem. Eu ficava falando assim, vocês sabem que eu sei falar inglês. Uhum. Eu tô aqui, porque tem uma frase que é muito de colono que eu adoro, que é assim, não basta botar o ovo, tem que cacarejar. Entendeu? Não Sim. basta tu saber inglês, tu tem que avisar o povo que tu sabe inglês. Não basta tu saber falar bem em público, tu tem que assumir o palco. Porque não adianta tu ter uma habilidade e ela tá escondida. E daí entra na parábola dos dons, né? Você tá enterrando os seus dons ou você tá cultivando e proliferando ele, tipo, e prosperando com ele. Então, basicamente, foi isso. Daí eu apliquei com 8 meses. Isso nunca foi gravado, é a primeira vez. Com 8 meses, abri uma vaga para esse cargo. E, gente, era meu cargo dos sonhos e eu era um cara que corrigia a bula. Aí você falou, não vou disfarçar, vou fingir que não sei do 1 ano e meio e eu vou aplicar igual. Eu fiz de conta, eu peguei e apliquei para a Aham. vaga. E, naquele momento, eu apliquei para vagas desrespeitando a regra de 1 ano e meio. Só que era uma regra em todos os quesitos. Os restos dos quesitos, eu era o cara. Uhum. Então, eu estava preparado. Então, não precisava ficar respeitando as regras quando tu está preparado, porque tu queria o teu caminho. Então, eu passei na prova, fui qualificado. Aí, eu tive que avisar minha gestora na época, que era a Letícia Hecker. Tive que avisar a Letícia. Falei, Letícia, eu passei para a vaga. Daí ela falou, mas você não pode, você tem 1 ano e meio. Uhum. A regra do 1 ano e meio é 1 ano e meio. Daí eu falei, bom, Letícia, então, se eu ficar, vou ficar desmotivado, né? Porque eu passei lá e eu quero lá. Então, a gestora, eu coloquei ela numa saia justa. A gestora, ela ia ficar comigo desmotivado ou ela ia me perder e potencializar meu sonho. E graças a Deus, ela estratégica ali. ela foi estratégica e ela não fechou a porta para mim. Uhum. Conclusão. Com 1 ano e meio que eu tinha a oportunidade de trocar de emprego pela primeira vez, eu já estava na Índia. Que máximo. E o que Tua eu quero... primeira viagem foi pra Índia. E o que eu quero trazer com isso? O que é muito importante é ter um futuro fechado. As pessoas hoje em dia elas buscam um futuro aberto. O que é o futuro aberto? É onde você olha para o futuro e fala assim, eu estou aberto às infinitas possibilidades de tudo que aparece na minha vida. E tudo que aparece na tua vida começa a decidir para onde tu vai. E quando você fecha o futuro, você decide para onde tu vai e você está aberto a tudo que aparece na sua vida, só que você só deixa permanecer no teu caminho aquilo que te leva em direção ao seu sonho. Então, essa definição do caminho é muito importante. A definição de onde você quer chegar é desde o momento zero do local de partida. E você acha que, a partir dos mentorados, principalmente, que você atende hoje, essa definição de caminho, ela tá clara para todo mundo? Ou é uma decisão difícil? O que eles querem decidir? Uma pessoa que começa no mundo das mentorias, eles querem decidir o que mentorar. Tá. Isso pouco importa. Isso é o como. O como não importa. Gente, anota aí. O como não importa. Por quê? A pergunta é, por que você está entrando para o mercado das mentorias? O que você busca? Onde eu quero chegar a partir disso? O que você busca?
Mas eu vou lá um nível mais profundo. Você busca a liberdade financeira, você busca passar, por exemplo, tem uma mentoranda minha que ela busca passar mais tempo com a filha. Uhum. Então, todas as decisões devem ser levadas, levando em consideração a meta principal dela, que é passar mais tempo com a filha. Então, não adianta eu colocar R$1 milhão no bolso dela e isso vai lotar a agenda dela. Por quê? Porque daí te acontece o pico vazio, que é onde você tem dinheiro, mas não buscou o porquê tu saiu de casa. Tá distante daquilo que é importante para você, né? Tá então o dinheiro não tá comprando. Tá distante do passo 1, que é o porquê tu saiu de casa. Então, quando tu monta um processo de mentoria, tu tem que ter, tipo assim, a única pergunta é, para que tu vai fazer alguma coisa? Então, um processo de mentoria é o quê? É um campo novo. Então, é uma empresa nova, um produto novo, é uma grama nova, uma bola nova, um campo... Se tu vai fazer tudo novo, por que tu já não faz em direção àquilo que tu quer? Tu entendeu? Se é para se incomodar, se é para se desafiar, quebrar crenças, viver novas crenças, por que tu já não decide fazer dar certo aquilo que tu ama? Então, o primeiro passo para tu montar uma mentoria é se perguntar quais são os 3 assuntos que você falaria até de graça. Por quê? Porque você já faz isso. Se você fala até de graça, a hora que você aprender... Porque assim, eu consigo ensinar as pessoas a monetizar qualquer conhecimento, de qualquer área. Então, por que eu não vou ensinar o meu aluno a monetizar aquilo que ele falaria até de graça? Que ele ama, que ele transborda, que ele faz com maestria, entendeu? Então, ele começa a buscar isso. Só que antes disso tem uma pergunta. Por que eu quero montar um processo de mentoria, ajudar as outras pessoas e fazer dinheiro pra caramba? Aí eu preciso do fim. Ali você busca o fim. Eu quero porque eu quero comprar uma casa. Mas a casa onde? É em Toledo? Ou é numa montanha, beira-mar? Porque daí as pessoas fazem dinheiro, aí constroem a casa ou compram a cobertura na cidade que elas não querem. Para apoiar pessoas ou ser reconhecidas numa sociedade que ela nem admira. E dela esquece do primeiro porquê, que é o porquê que ela se levantou, o porquê que ela levantou aquele projeto. Então, hoje eu tenho 34 anos e eu conto para ti que eu já realizei 100% dos meus sonhos para a idade. Por quê? Porque eu não entrei na Prati buscando um emprego. Eu entrei na Prati buscando aquela viagem com a mochilinha pequena para ser pago por isso. E depois disso, eu olhei e falei assim, eu tô aqui, tô na Índia, ok, realizei. E agora, qual que é o objetivo dentro do objetivo? No meu caso era fazer China, toda a Europa, que é Suíça, Alemanha, Romênia, todos os processos, Estados Unidos e América Central. E então, dentro do sonho existiam mini sonhos. O subsonho, por quê? Para o sonho estar completo. Tá. Para tu não olhar para trás e falar assim, eu não fechei esse ciclo. Então, eu jamais saio de um ciclo sem ter a certeza de ter encerrado ele. E não é encerrado necessariamente ter tido sucesso. É concluído as fases que eram importantes para mim. Então, a partir do momento que para eu estar feliz com essa experiência, eu preciso ter passado por isso. Exato. Por exemplo, agora, só exemplificando, aterrando mais, por exemplo, eu me mudei para São Paulo, Alphaville. São Paulo, Alphaville é a área mais nobre que tem do Brasil. Ótimo. Eu me mudei como, galera? Morando num apartamento de 50 metros quadrados e sobrevivendo, entendeu? Então, no começo, eu dormia no quarto e tinha um amigo meu que dormia na sala. Mas eu me mudei para Alphaville. Porque a minha crença era, se eu desse certo em São Paulo, eu ia dar certo em qualquer lugar do mundo. Porque São Paulo é uma terra sensacional para isso, só que ao mesmo tempo é altamente competitiva. Beleza, comecei a dar certo em São Paulo. Ótimo, dei certo. Daqui a pouco a gente vai contar a história do estádio. Dei certo, dei bem financeiramente. Só que na questão da casa, o que era dar certo? Então eu saí do apartamento, já estava morando num duplex, que é um apartamento de 2 andares. Só que eu olhei e falei assim, já posso sair de Alphaville? Posso, dei certo. A sua crença havia sido quebrada ali porque você já tinha validado? Não 100%. O que tu precisava? Porque, para mim, Alphaville é um local de condomínios de mansões. Entendi. Então a gente já sabe o seu próximo passo. E meu próximo passo... Porque daí, olha que idiota que era o meu processo, só que era importante para mim, então não é idiota. Por quê? Porque para mim era importante quando eu visualizei assim, eu ficando velho, olhando para os meus netos e falando assim, o vô morou em Alphaville, fez sucesso em Alphaville.
Aí o meu neto ia dizer assim, vô, você morava naquelas mansões? E eu ia dizer pro neto, não, o vô morava nos apartamentos. Tipo, porra, que bosta. Então eu aluguei uma mansão, morei 1 ano numa mansão, com sauna, com sauna. Quando eu entrei na mansão, passou uma semana, eu já podia sair da mansão. Já tinha cumprido o sonho. Já tinha concluído o ciclo Uhum. do sonho. Então, a partir de lá, eu me senti completo para me libertar e ir para o próximo sonho. Porque, para mim, a vida é um empilhamento de sonhos. E o mais importante nessa construção de sonhos é que o caminho tem que ser gostosinho. Ótimo. Então, você estava na prática, viu onde você queria chegar, preencheu todos os países que você citou, e aí sentiu que o seu ciclo tinha encerrado. Certo. Foi para Alphaville. Só que eu vou te contar como eu já dentro da Prati. Então, o que aconteceu? Dentro da Prati, quando eu cheguei na Índia a primeira vez, eu rodei 1 ano, assim, gente. Foi o ano mais feliz da minha vida. Eu passava 3 meses lá na Índia, lá lasqueira, porque a Índia, a comida é bem apimentada. E espetinho de rato é real? Espetinho de rato é na África, comi. E no lá é o quê? Não, na Índia não tem espetinho. Só na China é espetinho de cachorro. De cachorro mesmo. É real? Real. É ruim? Eu não comi espetinho, comi ensopado de cachorro. Entendi. Não, mas é normal, sabe? Nossa, é tipo e pra uma quem carne... saiu de Itaipulândia e foi pra China, como você sentiu assim? Quando tu desceu na tua primeira viagem, tu teve um choque de realidade? O que você sentiu? É que pra mim é tudo festa, né? É. Pra mim, pra quem me conhece, é tudo festa. Eu não chego pra um local e olho o local como um local que ele é soberano sobre mim. Eu olho como eu estou a serviço do local e o local está a serviço de mim. Então eu entro e para mim é tudo festa. Eu entrei aqui nesse estúdio maravilhoso, Sabrina, o Ricardo, entendeu? O Felipe, e eu falei, caramba, mano, tipo assim, isso aqui é muito melhor do que todos os estúdios que eu já entrei em Toledo. Então, tipo assim, daí eu olhei, daí tinha as faixas no chão, e daí eu falei, cara, que sensacional essas faixas no chão. Então, tipo assim, pra mim é tudo aprendizado, é tudo festa, porque o caminho pra mim é gostosinho, entendeu? Então eu não... Se tem que ter esforço, para mim, se está tendo esforço, e esse esforço é um esforço como se vocês tipo, como... Para mim, se tem que ter esforço, e esse esforço te dói como tá dando soco em ponta de faca... Não compensa. Tá no caminho errado. Tá no caminho errado, porque não é dinheiro na vida que compensa algo desse tipo, que compensa esse tipo de sofrimento. Porque uma coisa é certa, a gente vai ser muito rico, a gente vai gerar muito impacto social, porque a gente faz muito bem, você faz muito bem. Só que não é a todo preço, não é a todo custo e não é acima de qualquer coisa. Uma coisa é muito importante, você tem que seguir a sua lealdade, você tem que seguir a sua ética, você tem que seguir os seus valores, porque quando você olhar para trás, você tem que entender que o caminho valeu a pena, não apenas ter um pico vazio de felicidade. A felicidade tem que ser constante, linear e crescente e diária. Nossa, que bonito. Ainda bem que tu já falou olhando pra câmera, né? E aí, tá, mas o que tu estava fazendo na Prati? Tá. Então, quando eu fiz esse processo da Prati, eu fiz um ano de Índia e China, eu comecei a olhar e falei assim, tá, quando eu sair da Prati, daqui uns 5 anos, o que eu quero fazer? Vou dar palestra. E daí eu falei assim, então se daqui 5 anos eu vou dar palestra, o que eu vou fazer agora? Vou dar palestra dentro da Prati para que eu treine para quando eu sair eu sou um palestrante foda. O que aconteceu? Eu olhei para a Prati e falei, não, aqui já tem um objetivo. E daí, tem uma estratégia que eu fiz que foi sensacional. Por quê? Porque eu sabia que para eu ter aumento salarial, eu tinha que aumentar o meu nível de conexão, de networking. Então, o que eu fiz? Eu fui lá na Adega do Lago, conversei... Como que é o nome do menino lá que eu esqueci? Gustavo. Conversei com o Gustavo. Gustavo, Adega do Lago. Beijo, meus queridos. Fui na Adega do Lago, Gustavo, e falei, cara, eu vou fazer uma confraria de vinho aqui. E daí ele olhou assim, como assim? Eu falei, vou trazer a gurizada, nós vamos beber vinho e cada um paga o seu. Tá. Beleza. Cheguei na Prati, olhei pro Thiago, falei, Thiago, vamos fazer uma confraria de vinho. Olhei pro outro gerente, vamos fazer uma confraria de vinho, vamos. Então eu encontrei um gerente que disse sim, eu busquei o outro gerente e falei assim, o fulano vai. O fulano vai, eu vou, vamos. Por quê? Numa indústria, as pessoas são de todas de fora. Eles querem, eles não têm ainda criação ou ideia de lazer fora. Porque eles vieram de fora e não sabem o que fazer.
E até porque no início tu fica meio sem amigos, né? Tu É. vai criando tua panelinha ali. E daí, só que a minha estratégia foi, Ah. eu não convidei, eu era júnior. Você Então não é convidou júnior, pessoas sênior, abaixo de você, né? júnior, sênior, pleno, gerente, diretor. Eu não convidei ninguém que era júnior, não sei o quê. Talvez o Vini, alguém que era bem próximo mesmo. Eu convidei 10 gerentes. Apareceu 9. E eu, o júnior, no meio dos gerentes. Isso acontece com o quê? Eu tenho um salto de networking. Então, a partir daquele momento, o meu networking já era dos gerentes. Então, como que eu ia ter aumento salarial, além de eu ter que performar muito bem no meu cargo? Eu ia ser bem quisto pelos gerentes. Então, eu comecei a criar acesso. Outra coisa que eu fiz, que era genial, aqui em Toledo tem um campo de golfe, né? Eu fui fazer aula de golfe. Por quê? No golfe, as pessoas passam 1 hora jogando, geralmente em dupla. E quem faz golfe? É quem tem dinheiro. Eu ganhava R$2.200. Eu ia para o campo de golfe jogar golfe. Entendeu? Eu comprava roupa usada para ter roupa no golfe. Entendeu? Eu ia na brechó comprar roupa bonita pro golfe. E por que você acha que era importante você estar no golfe? Mesmo eu sabendo, eu quero ouvir a tua resposta. Por quê? Primeiro, é esporte de classe A. Eu vou ter acesso a 1 hora de exclusividade com uma pessoa classe A. Eu vou ganhar a mentoria dessa pessoa de graça por pagar uma mensalidade de golfe. E, principalmente no processo, quem está lá dentro é extremamente validado. Então, eu já ia ter acesso à parte nobre e validada pagando uma mensalidade de golfe. Entendeu? Quanto que isso é? Isso não é nada. Isso é investimento. Eu estava investindo no meu futuro, tendo mentorias com aqueles caras. Terceiro passo que eu fiz, me associei lá na associação no Yara, que é um clube de lazer. Qual que é o esporte que eu fui fazer? Tênis. Quem jogava tênis? O diretor. O CEO da empresa. O CEO da empresa jogava tênis no campeonato que eu jogava. Quando a gente jogava, é lógico que eu não ganhava, não sou bobo, né? Eu não quero ganhar demissão, né? Nem tentava, só fazia a partida valer a pena. Por quê? Porque, tu lê o livro. O livro ensina tu fazer isso. E por que tu não executa? Qual que é a lacuna entre tu ler um livro que ele te ensina a fazer isso, tu escuta um podcast disso e tu faz o que com isso? Tu coloca debaixo do sovaco e sai dentro de casa, tipo, eu tô sabendo. Não, tô sabendo disso. Não, isso aí eu já ouvi falar. Porra, ele não tá me falando nenhuma novidade, mas você só não tá fazendo escolhas estratégicas, né? De onde frequentar, onde jantar, com quem comer. Exatamente. E daí, desse era o processo, daí eu comecei a fazer palestras. Por que palestras? Como que eu vou ter a atenção de uma pessoa para 1 hora, 1 hora me escutando? Falei, vou dominar o palco. Aí surgiu um novo gerente, na época o Hermes. E, gente, escuta isso aqui. Surgiu um novo gerente, veio de São Paulo. Um novo gerente, ele escutou uma palestra minha. E dele falou assim, faz uma palestra de 5S. Para quem não sabe... Nossa, 5S é muito chato. Pra Você quem fez não uma sabe. palestra de 5S? Para quem não sabe, 5S é os 5 S's da qualidade. Mas aquele negócio, tipo, um saco. Nesse movimento, ele falou, você faz essa palestra? Eu falei, eu faço essa palestra. Lembrem, meu salário R$ 2.400. 2.200, 2.400. Sabe o que eu fiz? Eu contratei um cara de São Paulo. Paguei R$1.000 para ele fazer os slides da palestra de 5S que eu ia dar gratuitamente para uma turma de 30 pessoas na garantia da qualidade, que é um setor da indústria farmacêutica. Só que a minha estratégia era o quê? Se eu fizer algo sensacional para 30 pessoas, ele vai passar para toda a garantia. O gerente é novo. Quem vai me dar aumento salarial? A supervisora, só que ela vai pedir para quem? Para o gerente. O gerente novo, ele tem que escolher quem ele vai gostar. Então, logo, ele vai ter que gostar de mim e eu vou ganhar aumento. Então, eu estava investindo no meu aumento. Então, eu empreendia dentro da empresa. E é isso que você, como CLT, tem que fazer, porque é aí que você começa, quando você vai para o mundo empreendedor, você vai fazer isso. Conclusão, foi muito melhor do que eu imaginava. A palestra não foi só para toda a garantia, daí o gerente falou assim, a indústria inteira tem que assistir essa palestra. A palestra foi para 5.000 pessoas. E eu dava as palestras enlouquecidamente, sem ganhar nada mais por isso. E, só que, gente, o que eu ganhava? Eu ganhei um reconhecimento, eu me tornei uma marca, uma pessoa notória dentro da empresa. Em 5.000 pessoas. 5.000 pessoas tiveram que parar por 1 hora para me escutar. Se tu não entender que isso é valor, isso é branding, isso é marca, isso é posicionamento, eu sendo analista júnior,
E depois disso, foi tendo construções lá dentro e daí foi surgindo oportunidades. E eu comprava curso, melhorava minhas palestras. Todas as palestras, quem dava? Jonas Cass. Uhum. Todos os cursos, Ratinho Júnior e Grace Hoffman surgiram. Quem subiu para ser o orador? Jonas Cass. Entendeu? Então, eu me tornei... Claro que para a empresa era bom, porque ela não precisava pagar. Já estava pago, já estava incluso. E para mim era sensacional. Por quê? Porque quem estava em cima do palco? O analista júnior, o presidente, o Luiz Donaduzzi, a doutora Carme, e o Ratinho Júnior e tudo, e o Jonas Cass. Você colando a sua imagem ao lado das autoridades. Até que chegou um dia e o Luiz Donaduzzi me chamou para a sala dele. Pra quem não sabe, gente, Luiz Donaduzzi é o dono da indústria, tá? É o dono da O indústria. pai de todos. Ele me chamou e falou assim, conta para mim, na sua visão, como que está a empresa. Por quê? Ele queria a visão dos bastidores. E eu contei, na minha opinião, que estava certo, que estava errado. Dando nomes aos bois e tudo. Por quê? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, entendeu? Falando, ó, para mim isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Beleza. Passou 15 dias, ele me chamou de novo. Mais ou menos uma vez a cada 30 dias tinha esse movimento. Até que deu uns 3 meses, ele sentou comigo, pegou um papelzinho, e detalhe, ninguém sabia que ele fazia isso. A secretária dele ligava para mim e eu ia lá. E ninguém sabia, era tipo um negócio que eu me achava tipo, uou, sou tipo... Ele está me notando. Ele está me notando. Deu 3 meses, ele escreveu num papel, num guardanapo, dobre o salário desse guri. E enviou para o RH. Nossa. E aí você que está ouvindo acha que você não precisa fazer o seu próprio branding mesmo trabalhando dentro de uma empresa, né? Você pensa que você não pode... surgem as oportunidades. Dá o treinamento para fulano de tal. Isso aqui saco, tem que dar treinamento. Uhum. Outra coisa, a primeira coisa que eu fiz... Nossa, eu só vou voltar aqui para vocês entenderem sobre branding e posicionamento. Quanto o CLT é importante. A gente está falando isso das empresas, mas no CLT é bizarro, que ninguém sabe disso. Porque o CLT, a pessoa que é assalariada, se ela não tem ambição de crescimento, o que ela faz? Ela entra na bolha dela, reclama que ela não ganha aumento salarial, que ela não é notada, porque ela bota a ovo e nunca careja. Uhum. Olha o que eu fiz. Com 1 mês de empresa, eu entrei no setor da garantia, na época tinham 300 pessoas, todo mundo com a camiseta da empresa, e a grande maioria a camiseta tinha bolinha, sabe, de tanto lavar, que fica a camiseta com bolinha. E daí, eu falei, como que eu vou crescer aqui dentro? E eu sentei lá, na hora do almoço, e fiquei olhando os diretores. Todos os diretores usavam camisa azul e calça sarja, ou bege ou azul. Na época eu não tinha dinheiro. Eu fui lá na Renner, comprei uma calça sarja bege e uma azul, e comprei 5 camisas azuis sociais. E eu ia trabalhar de social num setor que ninguém trabalhava de social. Por quê? Porque eu não queria ficar naquele setor. Eu queria ir para o outro. E no outro, eu tinha que projetar a minha imagem. Então, quando eu entrava no começo, eu falava assim, o pastor chegou. Vai dar palestra hoje. Entendeu? Vai dar palestra hoje. E eu era bulinado. E bulinado por quem? Por quem era sênior, por quem era pleno, por quem era acima de mim. Entendeu? Só que eu não estava me importando. Meu futuro era fechado, meu futuro era no crescimento. Eu não estava me importando com o que eles estavam dizendo e aonde eles queriam ficar. E daí o que começou a acontecer? Vai ter uma reunião. Manda quem? É uma reunião que não é para decidir, era só para anotar. Manda o Jonas, que está mais bem vestido para representar o setor. Eu comecei a participar das reuniões. Até que um dia aconteceu que o meu supervisor foi participar de uma reunião muito top e a dona da empresa, né, que é a doutora Carme, olhou para ele e falou assim, você vai resolver isso, 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 aquilo, beleza? E ele, beleza. Daí ela falou assim, não, mas se veste um pouquinho melhor, tá, para essa reunião. Ele voltou e me contou isso e contou para o setor inteiro. Ou seja, gente, as reuniões vão surgir, as reuniões vão aparecer, as pessoas certas vão estar, às vezes, no banheiro contigo. As pessoas certas, às vezes, vão estar na padaria contigo. E se nesse dia tu não está preparado e com intencionalidade, que é intenção e habilidade, a oportunidade vai passar e vai para o outro. Menos preparado, mas muito
muito mais vezes, ele vai estar melhor posicionado. Ele vai estar aparentando que ele está mais preparado. Porque não adianta ter só conhecimento sem você parecer que tem conhecimento. Isso é posicionamento, isso é branding, isso é marca, e isso também é a assinatura. Quem tu é. Presta muita atenção nisso. Porque não significa que dentro do setor você era o melhor, mas você era o que mais Nunca fui. aparecia, né? Nunca fui. Você era estratégico. Eu sempre fui estratégico e intencional. Eu nunca fui o melhor. Eu não sou o melhor em nada. Por quê? Não tenho nenhum anseio disso. Porque ser melhor nas coisas, muitas vezes, te leva a um hiperfoco naquilo e esquece de ir para o processo de venda. Esquece para o processo de não sei o quê. Eu não estou preocupado em ser o melhor. Eu estou preocupado em atingir os meus sonhos. Meu sonho é ser o melhor? Não. Então eu não estou preocupado em ser o melhor. Meu sonho é o quê? Ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, estar aqui em Toledo, estar curtindo minha família, minha mãe está aqui fora, estar viajando o mundo, conhecendo mais países, acampando, que é uma coisa que eu amo. Então, esse é o meu Isso é ser estratégico para você, né? Isso é ser estratégico para mim. Isso é estar comprometido com o que tu ama. Se tu não tá, não adianta construir um império. Se esse império não for o teu sonho. Se esse império for teu sonho, então constrói. Mas tu vai construir um império para ter pico vazio? Não. Não compensa, né? Não compensa. E essa tua história me lembrou muito. Na semana passada, eu fui convidada, inclusive, pela FAG, que eu fui professora na FAG, estudei na FAG. Falei, putz, louca, voltei. Meu sonho é ser professor. Ninguém nunca me convidou para ser professor. Sério? Não, nunca dei uma aulinha. Gente, 2 coisas que eu nunca fiz na vida. Todo mundo fala assim, desculpa, mas todo mundo fala assim, tem que ser foda para ser mentor. Gente, nunca dei uma aulinha numa faculdade e nunca tive um colaborador abaixo de mim na indústria. Eu sempre fui sozinho. Por quê? Porque falavam que eu não tinha capacidade de ser supervisor, de gerir pessoas abaixo de mim. Entendeu? E eu nunca tive uma pessoa abaixo de mim. Hoje eu mentoro 3.000 pessoas, entendeu? Entendeu? Esse é o processo. Por quê? Porque não é porque a pessoa não te deu a oportunidade que você não vai construir o que tu quer. E aí voltei para a faculdade que eu estudei, que eu dei aula, para fazer uma palestra. E aí a gente foi discutir, era os cursos de tecnologia, tecnólogos. O professor falou para mim, o que você acredita que eles, né, deveriam ouvir, precisam saber? Falei, olha, dentro do universo que eu faço parte, para mim, eles precisam entender sobre marca pessoal. E aí eu fui construir os slides, né? Falei, poxa. Só que para você fazer uma construção de marca pessoal, tanto dentro enquanto você está estudando ainda, ou mesmo dentro da CLT, vivendo uma rotina de CLT, é muito trabalho. Porque eu perguntei assim, quantos de vocês se dispuseram a fazer um artigo sem que aquilo valesse nota? Eles deram risada na minha cara, obviamente. Só que aí você chega no TCC, você não entende de normas da BNT, não entende de construção de raciocínio lógico, você não consegue fazer uma apresentação, e aquele é o trabalho que vai definir o teu certificado. Eu falei, olha, quantos de vocês estão predispostos a fazer aqui esse movimento de 7 de setembro? Porque é chato acordar no 7 de setembro, mas você está marcando o território no 7 de setembro. Eu falei, quantos de vocês estão dispostos a fazer um seminário? Para vocês fazer seminário é um negócio chato. E hoje, aí você entra no mercado de trabalho e ele não sabe se comunicar, no caso, não sabe cacarejar, né? Ele não consegue cacarejar e ele nunca consegue subir de cargo, ele nunca consegue criar um nome forte, porque todas as oportunidades que ele teve na faculdade ou mesmo na escola de se comunicar, ele desperdiçou todas elas. E para mim foi um desafio fazer essa palestra, porque eu via, né, pessoas do primeiro ano. Então, pô, às vezes alguns ali tinham 4 anos pela frente, 3 anos pela frente. E era faculdade de quê? Tinha gestão comercial, recursos humanos, eles estavam em vários ali. Falei, poxa, será que essa pessoa que está sentada aqui me ouvindo, ela está entendendo que ela precisa pagar o preço, que não é fácil fazer tudo isso que você fez, porque não era gostoso dar o 5S. Né? Deus do livre. Poxa, ficar palestrando 5S chato, é um assunto que ninguém gosta. E eu tenho que palestrar para 5.000 pessoas. E tem que ser bom. Agora, o que acontece? Eu tenho certeza que depois de toda essa rota de palestras, você estava um palestrante muito mais preparado para quando aquilo tinha que fazer sentido e vender muito. Então, quando eu voltei para a graduação, inclusive, eu falei isso para eles. Eu falei, olha, a minha palestra, ela não é uma palestra legal de ouvir, porque eu vou falar que você tem que fazer tanta coisa que você vai gostar de mim muito menos quando a palestra terminar. Boa. Mas não é um caminho simples. Então, você tem que... E aí, aquelas outras perguntas, né? O quanto você está envolvido com a comunidade, porque você não é visto, não é lembrado pela sua comunidade, depois você quer que eles te comprem. Você não frequenta os lugares que você quer ser posicionado e você quer, eu quero aumentar meu ticket, e você continua comprando na mesma padaria
né? Você continua frequentando a mesma academia, não faz sentido. E você não se melhora. E eu acho que esse é um ponto, assim, Jonas, que queria até a tua opinião, porque em um universo com tanta informação, tão competitivo e com pouco filtro, você precisa ser muito bom em alguma coisa. Então, eu não acho que tenha que abraçar tudo, mas eu perguntei, inclusive, para eles o seguinte. Eu falei, olha, eu não consigo sair dessa palestra olhando aqui para vocês, com vocês me dizendo que vocês não têm pelo menos 2 canais de podcasts favoritados no Spotify. Porque vocês estão usando o Spotify para quê? Se não, para também, além de ouvir música, para se atualizar. Porque, para mim, hoje, você tem podcast, audiobook, resumocast, infinitos canais para você se melhorar. E aí, poxa, tem tudo no YouTube. Inclusive, eu perguntei para eles, eu falei assim, eu queria abrir o YouTube de vocês hoje e ver o que tem ali de sugestão, porque o algoritmo, ele te entrega. Eu queria ver o que tem de conteúdo, porque a construção de marca, ela não começa depois que você vai para o mercado de trabalho. Se você achar que a construção de marca começa, poxa, estou formado com diploma, você já está 4 anos atrasado. Porque alguém que foi estratégico ainda na graduação já começou a fazer isso, e no mercado de trabalho, numa CLT, alguém já está fazendo isso. E tem aqueles que acordam só quando decidem que é hora de empreender. Aí eu preciso entender de marketing, aí eu preciso entender de marca pessoal. Então, ele já está pelo menos uns 10 anos atrasados no mercado. E aí, quando você conta o teu exemplo, que é um exemplo de muito trabalho, né? Eu precisei palestrar aqui, eu precisei fazer aquilo. Ele mostra que exige uma dedicação. E aí, quando você entra para o universo do empreendedorismo, você já, tem uma gama de expertise já lapidada, entendeu? Habilidades que já foram lapidadas. Mas aí eu queria fazer um recorte, vamos pular aqui do universo do Jonas que estava na CLT para o Jonas que decidiu que queria empreender. Certo. Foi para o universo do empreendedorismo. Eu quero saber em que momento que você falou o seguinte, as pessoas podem ganhar dinheiro a partir do conhecimento delas. Como que foi essa sua segmentação? Porque você poderia ter vendido outras coisas, você poderia vender e-book de como ler bula. Mas não ia ser muito legal, né? Mas como é que você chegou nesse processo de, eu acredito que existam pessoas que são boas no que elas fazem e que elas podem ganhar dinheiro a partir disso? Bom, quando eu pedi demissão no final de 2019, eu comecei a dar palestras. Meu sonho era montar esse processo de oratória e tudo mais. E eu entendi que no mundo físico não tinha escala, eu ia ter que estar presente, se locomover, achar o local, vir, sair, e demora muito isso. E eu não ia ter tanta escala. Então, dia 1º de janeiro de 2020, meu pai falou assim, nós temos que voltar para Brusque, eu estava viajando, a gente estava no Uruguai, nós temos que voltar para Brusque porque você vai dar um treinamento. E eu falei, pronto, estou construindo uma empresa que eu vou ser escravo, porque eu tenho que sair de Uruguai, que eu queria ficar mais, eu não posso tomar essa decisão. Eu não vou construir esse tipo de empresa. Então, eu falei, eu vou focar no digital. Fui para o digital. Quando eu comecei no digital, o que eu queria fazer? Mentorias. Ensinar as pessoas alguma coisa. Podia ser palestra. Aí, o povo não queria comprar palestra. O povo queria comprar que eu fizesse a palestra. Precisando de dinheiro, eu fiz isso. Tá tudo certo. Paguei o preço. Fazia a palestra, fazia slide, fazia tudo. E eu comecei a dar muito certo. Comecei a vender muita mentoria. Muita mentoria. Aí, meus amigos do lado falaram assim, ô, Jonas, me ensina a vender esse negócio aí que você está fazendo. Uhum. Aí eu comecei a ensinar. Eu ensinei um youtuber, ensinei um outro amigo meu psicanalista, ensinei uma outra pessoa. Aí eles começaram a ganhar 10, 20 mil. Aí eu comecei a ganhar 40. Aí teve uma hora que eu explodi, que eu entendi que eu consegui fazer 100 mil no mês. Eu falei, meu Deus do céu, meu salário era tipo 7, 8, eu fiz 100 mil no mês, vou parar de trabalhar. Daí eu falei, não, eu posso ensinar isso. Porque eu ensinei aos meus amigos, eu ensinei as pessoas do meu lado. E não foi algo do tipo intencional. Foi algo do tipo assim, eu tenho essa habilidade. E daí eu comecei a ensinar as pessoas o que eu fazia. E hoje o que eu ensino? Eu ensino as pessoas a fazer o que eu faço. Então eu criei minha metodologia. Hoje eu tenho um passo a passo disso. Só que não foi. Então, como que você descobre o seu propósito? Entrando para o processo. As pessoas querem descobrir o propósito sentadas na cadeira. Não. Se joga. Entrega uma mentoria do que tu tem. Tem 5 segmentos que tu sabe, joga os 5 segmentos que tu sabe. 3 segmentos que você falaria até de graça, coloca. Dentro disso, tu vai encontrar qual que... aqui tá que a gente chama de rabo de foguete, que é o que vai explodir mesmo. Aqui tá um segmento que vai dar muito dinheiro, eu amo fazer e tá vinculado à minha missão. De repente você fala assim, nossa...
Encontrei. Tô vivendo meu propósito. E aí é muito massa, porque Mas é só no caminho. Porque essa decisão, chegar pra você e falar, Jonas, eu tenho 5 opções, o que você acha que é o melhor? Não existe. quem decide pra ti, tá errado, tá errando. Porque eu não me coloco na posição de escolher pra ti teu futuro. Por quê? É pesado demais pra mim, eu não quero essa responsabilidade. Eu não tô aqui pra escolher o teu futuro. Eu tô aqui pra abrir caminhos de possibilidades e você viver esse teu presente e você escolhendo o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Até porque você precisa entrar nesse processo de tomada de decisão, né? Você quer, porque é você que vai viver isso. Uhum. Então, por exemplo, hoje, se você falar assim, Jonas, qual que é o segmento mais próspero de mentorias? Eu posso falar o seguinte, olha, o segmento mais próspero são esse e esse. Beleza. Só que quais são os melhores cases de sucesso que tu tem? Uhum. Eu tenho case de sucesso de mulher que ensina a mulher a ser mais feminina. Uhum. E ela fez 3 milhões de reais ano passado no orgânico. 3 milhões de reais. Uhum. E por que ela fez isso? Porque em um mundo onde a bandeira da mulher feminista, um mundo onde que a mulher quer ser tipo, mais líder, mais trator, sabe? Tem Quer aquela... competir energia com o masculino. que a mulher quer ser guerreira, ir pro tempo de guerra ainda, né? Tem uma mulher que encontrou outras mulheres que querem ser fortes, porém femininas. Elas querem continuar vestindo vestidos, tendo roupas leves, se maquiando, só que sendo líderes assim. Elas não querem ser a líder trator, a líder guerreira. Ela quer ser a líder heroína, feminina, ela quer ser mãe, ela quer... Entendeu? E ali ela encontrou uma vertente e esse ano ela vai fazer 5 milhões. Tá. Então, qual que é o processo, aliás, qual que é o produto que as pessoas podem comprar de você hoje? Você tem um curso onde você ensina o seu método para o processo de vendas. Exato. Hoje eu ensino as pessoas a montar, construir e vender seu processo de mentoria. Se chama o Viver de Mentoria. Você está indo para qual turma? Eu estou indo para a turma 13. 13? Eu estou na 12 atualmente e estou indo para a 13ª turma. Que é o que coleciona os 2.700 alunos. Que coleciona os 2.700 alunos. Entendi. Gente, tenho 12 turmas. Vamos focar no 12, né? Tá. Eu tenho 12 turmas e... Vamos focar no 12. Você tem alguma coisa contra o 13? É uma mensagem subliminar ou é para eu evitar algum número eleitoral? Ah, tô brincando. Não, eu vou contar para você uma estratégia que eu faço para se posicionar politicamente. Então, as pessoas querem se posicionar politicamente e falar de política na rede social. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir lá e postar um story fazendo a pergunta. Você votaria em qual lado? Por quê? Daí você vai olhar a enquete. Se 80% deu para o lado que tu apoia, beleza, na minha opinião, você pode se posicionar. Mas se deu tipo 60-40, não se posiciona porque tua empresa vai sangrar. Uhum. E o Instagram não é uma rede social. O Instagram, para mim, é um aplicativo de imprimir dinheiro para o meu CNPJ. Então, eu olho para o Instagram, se eu só me posiciono naquilo que a minha audiência não discrimina, sabe? Então, as pessoas que se posicionam no digital hoje, principalmente politicamente, são pessoas que estão com 100% de intencionalidade. Então, elas estão se posicionando propositalmente. As pessoas pensam que no digital, as pessoas, eu estou me posicionando por causa de bandeira. Ninguém se posiciona por causa de bandeira. Tá. Deixa eu perguntar, dessas 12 turmas, vou voltar para as 12 turmas. Ótimo. Todos saíram de lá com algum produto para vender? Assim, assim, tem duas pessoas. As que dão certo e as que desistem. Porque quem continua dá certo no VDM. 100%. 100%. Por quê? A metodologia é validada. O processo é validado. E você acredita que a pessoa ela precisa saber muito para vender? Você acha que essa é uma objeção dos seus alunos no sentido de não estou pronta, acho que eu não sei tudo. Será que alguém compraria o que eu tenho para vender? Isso é uma crença de merecimento, né? Uma crença de merecimento onde que você... E também de capacidade. Porque as pessoas, elas se projetam baseadas no ciclo de amizade delas, da região que elas moram. Só que elas têm que entender que elas estão vivendo no Brasil. O Brasil é uma região... 200 milhões de brasileiros. Então, você não vai vender para Toledo. Você vai vender para o Paraná, você vai vender para São Paulo. Então, você não pode tomar a decisão do que o que você sabe vende ou não vende baseado na sua cidade. Entendi. E principalmente a questão de preço.
Mas você escuta isso, assim, dos seus alunos? Sim. Ah, será que isso é... Alguém vai comprar isso de mim? Será que eu Sim. posso cobrar por isso? Porque aquele sentimento que você falou, poxa, eu faço isso até de graça, eu falo para os meus amigos, eu digo isso para quem me pergunta sem cobrar nada, porque agora eu pagaria. Então, mas é que assim, ó. Se alguém pagaria, né? Aliás, porque agora eu venderia. Alguém pagaria por isso? E isso para mim é um pensamento, vamos colocar assim. Sabe qual que é a diferença de um CLT e de um empresário e de um CLT antes de virar empresário? É assim, ó. Se tu chega para uma pessoa quando ela tá como CLT e você fala para ela assim, a meta é 100 mil reais. Ela sabe que não vai bater a meta. E do nada, ela bate a meta. Só que quando ela vai migrar para a empresa dela, ela coloca e fala assim, a meta é 100 mil reais. Ela às vezes fala assim, não vai bater, né? Mas como é eu me cobrando mesmo, não preciso me cobrar tanto. E daí eu não atinjo a meta. A meta da pessoa quando ela está nesse processo, eu estou falando de mentalidade. De migração, CLT, eu estou falando de mentalidade. Tá. Mentalidade, porque tem um monte de gente que é empresário, só que tem mentalidade CLT. Que não sabe empreender. Não sabe assumir riscos, não sabe fazer investimentos. A diferença é o seguinte, quando você chega para um viver de mentoria e você tem um cara que tem uma aluna que era CLT e fez 3 milhões de reais seguindo a metodologia dele, e tu não fazer pelo menos 1 milhão de reais, tu tá decidindo não fazer. Porque se a metodologia dele tá validada, gente, eu tenho várias pessoas que já passaram da casa do milhão. Não é uma exceção, é várias. Entendeu? Tem alunos aqui, a Gragato, a Fabiana Zelasco, não vou ficar mencionando nomes, a Ana Maria Canton, mas tipo, que tem aqui que tipo, explodiram de fazer grana. Já. Com os processos 100 mil, 200 mil, 300 mil. Entendeu? Se tu tem pessoas que tu conhece ou que são próximas a ti, estão dando certo, como que tu tem a capacidade de se fazer de errado e se colocar como o patinho feio do jogo e não assumir a responsabilidade de fazer dinheiro e jogar o jogo? Por quê? A metodologia é validada e o passo a passo está lá. Então, se eu entrar no teu processo de mentoria, eu recebo um processo e eu preciso ir para execução. Tu tem que entrar em campo. Independente da minha área de formação, eu consigo vender alguma coisa? Independente e, inclusive, sem ter formação. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou jogar a profissão e você me diz o que eu poderia vender. Tá, eu quero só te contar um exemplo antes. Tá. Apareceu uma diarista. O curso dela é de como limpar casas eficientemente? Pode ser, poderia ser. Mas apareceu uma diarista. E dela não falava português correto. Tá. Entendeu? E daí eu falei assim... E eu chamo todas as minhas alunas de louca. Por quê? Porque eu já quero quebrar o status delas, tipo de formalidade. Falei, ô louca, o que tu faz? Sou diarista. A diarista comprou seu curso. Comprou. Não, daí ela faz a pergunta. Jonas, se eu comprar seu curso, eu vou dar certo? Eu falei, não sei. Depende de tu executar. Daí eu falei assim, o que tu faz? Sou diarista e não sei falar português correto. Daí eu falei, tá, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Eu olhei pra ela, né? Ela tinha cara de indígena. Daí eu falei assim, tu é indígena? Dela, sou indígena. Eu falei, quantas línguas indígenas você fala? Ela fala 8. No. Eu falei, louca, tu é poliglota. Ela, como assim? Eu falei, sim, tu fala 8 línguas. Aqui o povo, ninguém fala mal e mal, ninguém fala nem espanhol, nem inglês. Tu fala 8. Ela falou, é verdade, sou poliglota. Então era uma diarista poliglota. Daí eu falei assim, e no sistema indígena, tu entende do xamanismo? Sim, fazem 30 anos que a gente vive isso, que não sei o que, xamanismo é desde o dia que eu nasci. Eu levantei na sala, a gente estava com 100, 200 pessoas na sala. Eu falei, gente, quem aqui tem curiosidade de aprender mais sobre a força indígena, o xamanismo? Que é uma terapia. Uma galera levantou a mão. Uma galera levantou a mão. Ela se tornou uma mentora xamânica poliglota. Então, esse é o jogo da mentoria. O jogo da mentoria é tu tornar atrativo aquilo que tem dentro da sua cabeça. Tu tem que vender o que as pessoas querem, tu tem que vender o que as pessoas querem e entregar do lado de dentro o que elas precisam. As pessoas olham e falam assim, nossa, eu quero entregar isso aqui. Não, você não tem que querer nada. Quem decide o que você vai entregar é o seu cliente. Porque ele que gera a prioridade de compra. O dinheiro está com ele. Então, você vai moldar o seu produto para se tornar atrativo para que ele compre. E daí, do lado de dentro, você entrega o que você quer. Uma vez que ele caiu,
Ele confiou em você na sua condição do processo, você entrega o que ele precisa. Porque daí realmente tu sabe o que ele precisa como mentor. Entendi. Pode falar, professor, então. Eu não sei, eu vou inventar aqui. Mas fala. Veterinária. Veterinária, é muito fácil na veterinária. Por quê? Você pode vender para outros, por exemplo, assim, veterinário com quantos anos de profissão? 10. 10 anos de profissão. Quanto veterinário que está começando, está perdido na vida, recém-formado? Nossa, muitos. Entendeu? Afinal, você não sabe, você não aprende a empreender, né? Quantos veterinários? Esse veterinário tem uma clínica ou não tem uma clínica? Tem uma clínica. Quantos colaboradores tem na clínica? 5. Então, os 10 principais erros que você comete antes de... Os 10, você vai fazer um post, por exemplo, assim, os 10 erros que tu comete abrir uma clínica. Os outros veterinários vão olhar e identificar um dos erros que eles estão cometendo. Quem tem uma clínica mais jovem, por exemplo. Então, eles vão falar assim, estou cometendo esse erro. Você sabe me ajudar a solucionar esse erro? Sei. Ponto. Vender mentoria. Então, vender mentoria para recém-formado, vender mentoria para quem tem uma clínica, entendeu? E se a outra pessoa que está passando por uma crise na clínica, você pode vender mentoria também. Estou falando na questão do veterinário. Agora, vamos para o dono de pet. Esse veterinário, ele é especialista em algum tipo de pet ou não? Não. Não? Então, o que ele pode fazer? Ele pode abrir uma mentoria do tipo assim, mentoria para aprender a lidar melhor com o seu cachorro. Mentoria para aprender a lidar melhor com o seu gato. Então, existe sempre a possibilidade, em várias profissões, a gente abrir o leque desse profissional, tanto vender para outros profissionais, assim como para o cliente final. Geralmente, você monta uma mentoria para as pessoas que querem se tornar você. Tá. E para as pessoas que... Então, tem as pessoas que querem se tornar você. Tipo, o veterinário quer se tornar... Tão bom quanto aquele, ter o sucesso como aquele teve. E as outras pessoas que só querem o seu conhecimento para acelerar o processo delas. Então, por exemplo, as pessoas compram minha mentoria porque elas querem aprender a viver de mentoria. Beleza. Então, elas querem ser eu. Porque elas querem viver de mentoria. Eu vivo de mentoria. As outras pessoas compram porque elas querem aprender o processo de empreendedorismo em escala que eu tenho. Essas outras pessoas, elas só querem uma e outra sacada e vão embora. Por exemplo, a Rosângela da Seifides, aqui de Toledo. A Rosângela da Seifides, ela não está buscando tanto o processo dela ser uma mentora. No começo, ela primeiro buscou para a Seifides, para melhorar o sistema de marketing e empreendedorismo da Seifides. Agora ela está indo para o processo de branding, daí tipo, deu lucro, deu certo, gostou, e agora ela já está montando o processo de mentoria dela, de branding, porque ela transformou a Seifides e a Seifides tem um branding sensacional. Então, ela está ensinando outras empresas a montar o branding das outras empresas, assim como ela montou da Seifides. Tá, então eu posso comprar tanto você, o modelo de vida do Jonas, ou eu posso comprar a estratégia que o Jonas usa para esse modelo. Para esse modelo. Entendi. Por exemplo, assim, a Prati poderia me contratar para ensinar uma estratégia de marketing de escala que eu tenho. Entendi. Por exemplo, a minha contadora, ela me contratou para ensinar processo de aquisição de cliente. Ela tinha 80 clientes. Com uma estratégia, em 4 meses, ela tem uma fila de espera de 300. Agora o gargalo dela é arrumar equipe para dar conta de tudo isso. Trocou de problema. Entendeu? Então, e a gente já achou solução para isso. Por quê? Porque basicamente eu sou também um estrategista nato. Porque como que em 2 anos eu saio de CLT, no meu primeiro movimento, em 9 meses eu aluguei o estádio do Palmeiras, do Allianz Parque. Então tem uma habilidade, e daí o que acontece? Eu vendo essa habilidade em pacote e vendo. Tá, deixa eu falar. Você já teve mentorados da área do direito, que eles têm todas as restrições de OAB, né? Eles mesmos colocam as objeções em relação à OAB. Já atendeu advogado? Eu já atendi os piores conselhos. Tá. OAB, porque um médico se denuncia um advogado denuncia o outro e odonto. Entendeu? E existem estratégias que a gente utiliza para ter menos impacto e menos restrição da OAB. Entendeu? Mas ainda assim é possível continuar vendendo. Então, o que um dentista pode vender? Ó, um dentista... Eu tenho um case de sucesso que é a coisa mais linda do mundo. É um senhorzinho. Ele não, o dia que ele foi participar da minha aula, ele colocava... A câmera estava aberta e ele colocava o celular na orelha, assim, ficava filmando o celular dele na orelha. Mas, enfim, o senhor Balém. É dentista. Dentista. Ele tem 70 anos de idade. Ele tem um modelo único de extração do dente do siso. Ah, super específico. E daí ele falou assim, isso aí vende, Jonas? Eu falei, não sei, mas a gente pode tentar.
Aí ele falou assim, mas eu não sei mexer na internet, vai ser minha esposa. Daí eu falei, não, a esposa sabe, né? Não sabia nem ligar o microfone. Em 2 meses, eles venderam 20 mentorias para outros dentistas, ensinando a técnica única de extração do dente e do siso por R$10.000. Por quê? O dentista vai aprender aquilo, vai ficar com conhecimento para o resto da vida. Uhum. E uma estratégia, uma técnica única, quanto que dinamiza a vida do dentista? Quantos dentes do siso ele vai arrancar para o resto da vida? Você entendeu? Uhum. Então, um senhorzinho, eu tenho um case de sucessos até 79 anos. Existe mentoria para venda de produto físico? Tipo, a pessoa vende artesanato. Para venda de produto físico. Deixa eu lembrar como que A menos que eu faça uma mentoria para ensinar como faz. Ah, então tá. Você quer montar uma mentoria ou você quer vender um produto de artesanato? Quero... daí o caminho seria eu tornar outras pessoas artesãs. É isso. Então, o que eu faria? Eu montaria... tipo assim, eu quero vender mais o meu produto de artesanato. Então, eu montaria uma mentoria, ticket muito baixo ou até gratuita, para ensinar as pessoas a consumir o meu produto. Entendeu? Bem tranquilo. Poxa, faço mesa posta. Então, a mentoria seria para mesa posta para que eu consiga vender o produto final ali. E mentoria de mesa posta vende muito. Uhum. Eu compraria, seguramente. Viu? Sabe, o que vende... Tem uma aluna minha de Cascavel, ela vende Neuro Feng Shui. Uhum. Que é aquele Feng Shui, arrumar a casa, sabe? Sim. Mano, eu nem sabia que tinha um Neuro, já deu uma gourmetizada ali. É lógico, né? E a marca dela, ela registrou, inclusive. Porque demais. O grande segredo da vida é o seguinte: você tem que se tornar a fonte. As pessoas tendenciam a dizer assim, eu vou ensinar uma técnica aqui que eu aprendi com o fulano digital. Quando eu escuto isso, logo eu vou para essa pessoa que você mencionou. E essa pessoa parte de autoridade, que ela poderia estar construindo. Eu transfiro minha autoridade para o cara e deixo de ser a fonte. Quando eu falo aqui, eu tenho que ser o cara. Você tem que ser o cara. A fonte tem que ser você. E se você teve um mentor castrador que fica falando assim, você tem que ficar me mencionando, eu vou te fazer uma pergunta. Você pagou pelo conhecimento dele? Se você pagou, tá pago. Porque se ele quisesse menção, ele tinha dado de graça e trocado em troca de menção. Porque além de você ter pago, você está fazendo marketing para o cara gratuito. E eu não sou ONG. Então, uma coisa que você tem que entender que é muita florzinha para pouco cartão de crédito. Então, quando você entende que você não é uma ONG, você fica focando no faturamento da sua empresa e no impacto que ela gera. E não fica buscando essas arestas ou mencionando as centenas de fontes. Por quê? Porque essa fonte não é ele, essa fonte é você, porque é você que viveu os anos que você teve esse relacionamento, você que teve as empresas que você teve, você que teve os trabalhos que você teve. A fonte é você. Você talvez aprendeu uma e outra técnica em algum curso, mas a fonte real que você está entregando daqui para frente é você. Então, assuma esse posicionamento, porque ao assumir esse posicionamento, o dinheiro vai permanecer contigo e você vai ser reconhecido financeiramente pela transformação e não pelo preço que você coloca nas coisas. Baseado na sua resposta, eu fiquei com uma dúvida. Porque a sua resposta, em outras palavras, disse o seguinte: você precisa considerar o seu repertório para precificar. Eu entendi isso? Não. O repertório ajuda ou não a precificar? Ele impacta ou não a precificar? Não impacta. Por quê? Porque a precificação ela tem a ver com posicionamento, não com repertório. Então, eu posso me posicionar muito bem e não saber nada. Então, o posicionamento ele é mais estratégico do que a minha bagagem. Para preço, sim. A minha bagagem ela é importante quando? Na entrega. Mas a pessoa vai comprar primeiro o meu posicionamento e não a minha entrega. A pessoa compra o teu posicionamento e não a tua entrega. Uhum. A tua entrega faz a pessoa permanecer na empresa e recomprar. Então, ter um LTV, que é Lifetime Value, que é a vida útil do cliente, longa. Mas o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é gerado através do impacto do seu posicionamento. Então, se você tem um posicionamento de jogador caro, ou um posicionamento onde as pessoas não te acessam com facilidade, ou te acessam com facilidade, você faz um pitch para vender, você vai vender pra caramba. Agora, se você tem uma bagagem sensacional, você tem um repertório sensacional, e a pessoa te manda um WhatsApp e você responde tudo que ela precisa no WhatsApp, ela não vai precisar te comprar, porque você já respondeu. Se ela te acessa no café, ela não precisa te comprar, porque ela já aprendeu. Se ela te acessa
num almoço, então eu te convido para almoçar na minha casa e você me dá mentoria, eu não Porque preciso comprar. E hoje, depois de todos esses mentorados, você consegue listar alguns erros de posicionamento assim básicos? Que você fala, poxa, tá pecando no óbvio aqui. Bom, o primeiro grande erro, então vamos especificar, por exemplo, erros de posicionamento no Instagram. Pode ser. Erros de posicionamento no Instagram. O primeiro grande erro é não arquivar as fotos que te difamam. Uhum. Por quê? As pessoas pensam que o Instagram é um álbum de fotografia para declarar amor pela sua família. Para mim, é uma máquina de imprimir dinheiro. Então, eu olho aquilo como uma máquina de imprimir dinheiro. Então, o primeiro passo é arquivar aquilo que você não se orgulha, o que as pessoas vão olhar e não vão te comprar. Segundo passo é literalmente você não ter um portfólio de fotos profissionais. Então, uma fotinha profissional, vai lá, tira uma foto com o Instagram, mesmo, com o seu celular mesmo, com pose, com aquele movimento. O terceiro passo é não ter clareza do que tu quer se comunicar. Então, por exemplo, assim, eu faço muito isso, eu erro esse posicionamento, que é o quê? Eu toco a vida muito liberta. Só que essa liberdade, então, às vezes eu posto, por exemplo, esse final de semana. Esse final de semana eu dei uma palestra em Medianeira. Aí depois eu fui no aniversário do meu sobrinho. Aí depois eu fui dar uma palestra em Marechal e depois eu fui para uma reunião. Nesse movimento, eu poderia ter gerado um conteúdo. Sobre a sua agenda. Sobre minha agenda, o ensinamento. Só que não, passei 3 dias só falando sobre a minha vida. Tu entendeu? Então isso diminui bastante o meu posicionamento sobre conteudista, sobre uma pessoa profunda. E o principal erro que acontece na questão da geração de conteúdo é a ausência de opinião própria. Então, quando eu falo assim, gente, você não é ONG, pare de trocar o seu tempo por cafezinho. Por quê? Porque você está entregando de graça aquilo que você cobraria para colocar alimento na sua mesa, quando você fica trocando seu conhecimento por um cafezinho, por um jantar, por alguma coisa assim. Quando eu faço esse post que eu fiz essa semana, eu recebi textões das pessoas falando assim, nossa, Jonas, pensei porque eu faço trabalho voluntário, ano passado a gente doou R$1 milhão. As pessoas falam, nossa, Jonas, eu esperava mais de você. Você só pensa em dinheiro. Eu esperava que você fosse humilde. Eu pensava que você fosse... Porra, o que tem a ver isso com humildade? Entendeu? Eu atendo as pessoas, eu tomo café com as pessoas, só que o meu tempo é para mentorias. Então, se eu não ensinar os meus alunos a se privarem e privar o tempo deles, eles ficam entregando o como do lado de fora. O como nunca se entrega do lado de fora. O como só se entrega depois que o cartão de crédito do seu cliente é passado. Antes disso, você pode até entregar o que fazer, mas nunca o como fazer. Ótimo. E aí, esse ponto é muito importante, até porque eu trabalho com posicionamento e eu não sei se você escuta essa mesma reclamação que eu, que é assim, abre aspas, Sabrina, vírgula, eu não quero que o meu perfil seja igual o da tal. É porque todos os psicólogos da minha área fazem um perfil assim. Eu falo, olha, para mim não faz o menor sentido você me dizer isso, porque quando você, fala que não quer, você exclui toda a sua história, sua cultura, sua bagagem, sua criação. Eu falei assim, a rede social ela é exatamente um reflexo de quem você é. E quando você me diz, olha, você tem que trazer a sua opinião, eu preciso ouvir a sua opinião, porque eu quero comprar de você. E eu falo, você precisa se mostrar e me dizer como você pensa. Qual a sua opinião sobre os assuntos? Porque assim eu falo, poxa, essa pessoa desencadeia confiança em mim a ponto de eu comprar dela. Eu gosto do posicionamento dessa pessoa. Mas para os seus mentorados é fácil, porque para os meus é uma construção de... Eu faço uma lista, eu falo, me diga coisas que você acredita, coisas que você não abre mão, processos que você acredita que precisam ser executados, para que a gente consiga construir esse mapa de posicionamentos, de ideais deles. Como que é para você? Não tem como ser fácil. Por quê? Porque a gente vive num país onde ser verdadeiro não é a primeira opção. Por quê? Quando as pessoas te oferecem, aqui no Sul mesmo, você chega na casa de alguém, as pessoas te oferecem uma bolacha. Uhum. Qual que é o ensinamento? Não, obrigado. Aí vem a tia novamente e fala, não, come só uma. Não, tia, eu já comi lá. Não, experimenta. E tu com fome, tu queria desde o primeiro momento. Tu diz não. Por quê?
Porque se tu dizer sim, é questão de ser esganado. Então, essas micro-mentiras, muitas vezes, ao longo do prazo, te ensinam a o quê? Que mentirinha branca pode. Mas, gente, você negar uma coisa que você tem vontade, você está querendo comer, simplesmente porque você vai esperar ele repetir para depois você aceitar, é mentir também. É não se posicionar. Entendeu? Então, ser extremamente verdadeiro com a sua opinião e sua vontade é o primeiro movimento de posicionamento. Então, quando você chega para a pessoa e fala assim, eu aprendi isso nos Estados Unidos, eu chegava, as pessoas me ofereciam um copo d'água, eu falava, não, obrigado. E deles não ofereciam de novo. Aí você ficava com sede. Eu falei, Tá, na próxima eu tenho que esperar. Então, o que eu faço em questão de posicionamento? O posicionamento é o medo de desagradar. Não se posicionar é o medo de desagradar. Então, é proibido em cidades pequenas você desagradar alguém, porque ele vai se tornar cliente. Ele não vai comprar na sua loja. Ele não vai não sei o quê. Só que esse não desagradar te torna morno. E até a Bíblia fala, né? Os mornos serão, né, cuspidos. E quando você fica morno, você não se torna atrativo, você não se torna sexy, você não se torna posicionado. Desejado. Você não se torna autêntico, então você se torna morno. E loja morna, empresa morna. Ninguém quer se conectar com o morno. Por isso o posicionamento é tão importante. Por que os dois políticos são o que são? Os que estão disparados na frente. Os dois são altamente posicionados com suas bandeiras. E tá tudo certo, entendeu? Agora, você pega um morno, Geraldo Alckmin, mais morno que Geraldo Alckmin, não sei nem como se elege, por exemplo. Entendeu? Até o Ciro Gomes agora tá mais morno. Uma vez ele não era tão morno. Mas, tipo, não tem. Você tem que ter autenticidade para você liderar. E se você lidera, você tem atenção. Se você tem atenção, você tem venda. Que é o que todo mundo quer. Faturamento. Bom, para quem não sabe, acho que eu falei, não falei isso no início do podcast. Eu fui aluna do Jonas, turma 6. Então, estou no meio desse ciclo aí de 12. E vou contar como foi o meu movimento. Nem sei se eu te contei isso. Quando eu entrei na turma 6, o Jonas faz um aulão que reúne todos os alunos. E aí tu fez um movimento de espalhar a gente em várias pequenas salas. Então, de uma turma grande, eu não vou lembrar quantos alunos tinham, eu sei que você criou várias outras pequenas turmas. Nós tínhamos que montar grupos. E durante um período, que se eu não me falha a memória, era 15 dias, nós tínhamos que nos ajudar, porque a meta era, você tinha que lançar uma mentoria. E aí eu caí num grupo, tinha terapeuta, tinha financeiro, tinha várias coisas. E eu era uma das únicas de marketing daquele grupo. E aí eu falei, beleza, tô aqui, né? Vou ver o que acontece. Foi chegando um momento, assim, próximo ia terminar aquele prazo de 15 dias, eu era uma das únicas que não tinha lançado a mentoria. A mulher do marketing. A mulher do marketing. Tinha um cara, Robson, não sei se você vai lembrar dele, carequinha, assim. Uhum. O Robson já tinha postado no Instagram, vendido, já tava entregando a mentoria, já tinha feito uma coisa assim de 10 mil reais. Eu não tinha feito um post, eu falei, nossa. Resumindo, foi na força da pressão e do ódio, e eu falei, não posso, como é que eu vou voltar lá naquela aula e vou falar que eu não fiz a minha mentoria? E você falava muito sobre, vocês estão preocupados muito com a estrutura, vocês estão preocupados muito em como. Oferece. Depois, a gente organiza a casa. E eu, pra mim, naquele nível de perfeccionismo, eu falava, gente, mas o que eu vou entregar na primeira, na segunda, na terceira? E aí tu veio nas aulas explicando, mas tu falou, vende, depois a gente vê como que entrega. E eu falei, meu Deus do céu, vou ter que fazer, vou ter que lançar esse negócio. E eu lembro que, assim, faltando uns 3 dias pro nosso encontro, o encontrão, eu postei vagas abertas, 4 vagas. E eu vendi as 4. Eu falei, eu não acredito que eu vendi, porque faltava o movimento. Resumindo, acho que não posso encerrar esse podcast sem falar de uma temática com você, que é a temática da ambiência. Eu não teria vendido se eu não estivesse naquele grupo. E aquele grupo não teria vendido se não estivesse num movimento onde que todos estavam assim propícios e preparados e tentando esse movimento de venda. Por que é importante? Por que a ambiência ela é tão importante, Jonas? Porque, para mim, ela foi o decisor do meu faturamento. Mas no conceito geral. No conceito geral, a ambiência... Tem uma frase que resume a ambiência. Sabia dessa história? Que Não. foi por causa de você? Não. Então, saiba que se eu vendo mentoria hoje foi porque
porque foi você, assim, vai, sabe, gritando atrás, tipo, vai, Sabrina. Muito legal. E é legal que o cara menos capacitado que te lançou antes, né? Hã? Ambiência é isso. O quê? Um cara menos capacitado que você Aham. lançou antes. Isso é ambiência. Entendeu? Então você olha uma pessoa e você sabe que ela é querida, então tu não olha ela com raiva. Você sabe que ela é querida, tu sabe que ela é gente boa, mas tu sabe que ele sabe menos de marketing que você. Uhum. E ele já lançou. Então, o conceito de quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos é esse. Porque subiu a maré para ele. E isso te impulsionou do quê? Porra, ele fez com esse post, ele fez com esse negócio, ele fez com isso. Então, tira a crença de perfeccionismo, tira a crença de que é difícil, entendeu? Então, a ambiência, estar com pessoas que já fizeram o que tu fez ou já estão no caminho fazendo o que tu faz, desmistifica o quanto vai doer, porque nunca dói. Só dói na tua cabeça. E desmistifica também o quanto as pessoas vão julgar, porque talvez elas não vão julgar, o julgamento está na tua cabeça. Então, a ambiência gera uma bolha de prosperidade nas pessoas e ser próspero começa a se tornar o que já é, que é ser próspero e abundante é natural. A natureza é próspera. Por que o ser humano não é próspero? Por que o ser humano não é abundante? A natureza tem abundância. Então, tudo que você tem na natureza, deixa ela lá do jeito que ela está, ela prospera. Então, nesse movimento, a ambiência ela define tudo. E ter uma metodologia entregue por um mentor. Acelere esse processo de ambiência. Então, quando eu comecei, eu estava numa bolha. Então, eu não estava preocupado com o julgamento, porque eu pensava, tipo, o que o diretor da empresa vai pensar que eu estava? O que os colaboradores... o Jonas nunca teve um colaborador abaixo dele, ou nunca foi supervisor de nada, agora está dando mentoria de quê? Isso passou na minha cabeça. Depois, eu fui para o estádio de futebol. Então, no estádio de futebol, eu olhei por quê? Porque eu estava dentro do estádio e eu olhei e falei assim, nossa, também quero alugar. Então, era uma sugestão da ambiência. Então, eu aluguei o estádio do Palmeiras, o estádio mais moderno do Brasil, por causa da sugestão da ambiência. E daí, quando a maré sobe, começa a subir. Quando a maré sobe, começa a subir. Porque qual que é a tendência? A tendência é tu precificar ou tu cobrar baseado no teu bolso. Entendeu? Sim. Só que quando a tua ambiência é próspera, tu começa a cobrar e ir para o sucesso baseado no bolso da ambiência. Então, por isso que as pessoas falam assim, você é a média das 5 pessoas que você convive? Sim e não. Por quê? Sim, porque quando você precisa dessa ambiência para prosperar, isso ajuda a quebrar as crenças. Mas quando você entende que isso habita dentro de ti, quando você cura esse processo, daí não é tanto sobre ambiência, mas no começo é 100% ambiência. E agora, por exemplo, a gente criou outras estratégias, outras metodologias, outros movimentos, entendeu? E se torna tão natural. Tão natural. Por exemplo, ano passado, a gente fez um movimento, a gente doou R$1 milhão para a África. Agora, eu falar para uma pessoa que é possível doar R$1 milhão, tipo, a pessoa que está insegura em doar R$1 milhão me conecta comigo, eu mostro o passo a passo, eu mostro o caminho, eu sou mentor dessa pessoa. E esse passo a passo, eu antecipo esse futuro que, tipo, vai que dá certo. É fácil. Faz essa aceleração. Faz a aceleração. E o mentor é isso. O mentor é uma pessoa que mostra o caminho, te acelera nesse processo e te dá segurança. E dentro disso, tu tem a ambiência das pessoas. Então, tipo assim, se tu fica na tua família, a gente fica no nosso ambiente familiar. Nosso ambiente familiar ele é baseado nas crenças do passado que eles viveram, nas crenças que eles estão vivendo. E daquilo que eles sabiam fazer naquele tempo, e né? Da necessidade daquilo. Aí, você, com a idade que você tem hoje, você no movimento que você tem hoje, você olha para isso e fala assim, tá, não é capaz, porque o pai falou que não é, a mãe falou que não é. Só que, na época que eles viviam, era uma época de inflação, uma época que tinha que ter despensa na casa. Entendeu? Agora, o Sedex entrega todo mundo, a Amazon entrega tudo no outro dia, tudo chega na hora, tudo é um movimento de prosperidade, entendeu? As pessoas viveram 2 anos de recessão no Brasil, algumas. As outras que estão no digital viveram os 2 melhores anos da vida deles. E os 2 próximos anos que estão vindo vão ser os melhores. Você acha que alguém que está no digital está preocupado com a eleição? Você acha que alguém que está no digital está preocupado com a Copa do Mundo? Ele está tão num ambiente de prosperidade, de escala,
que ele está olhando o que ele vai encaixar na Copa do Mundo para vender mais. Exatamente. Ele está entendendo a estratégia do livrinho da Copa para vender mais. Então, se tu chega numa empresa de Toledo, que dia na vida uma empresa de Toledo, através da dona da empresa, ou através de uma colaboradora da empresa, ia ter a capacidade de vender para o Brasil inteiro? Nunca. Agora, no Instagram, se a pessoa tem uma influenciadora lá, ela entrega a bijuteria para o Brasil inteiro. Ontem eu estava com uma dona de loja lá, de Marechal, que ela entrega bijuteria para o Brasil inteiro. Que dia que uma loja de Marechal vendia biju para Toledo? Nunca. Entendeu? Tinha que ter uma revendedora. Agora, de Toledo, ela faz a entrega para tudo. Então, aonde que está a escassez nisso? A escassez está nos vadios. A escassez está nas pessoas que não têm autorresponsabilidade de prosperar. Agora, um empresário que olha para a sua empresa e digitaliza, olha o digital como um canal a mais de venda, ele está olhando e falando assim, nossa, eu estou no melhor momento da minha empresa e da minha vida. Agora, o vadio que olha o digital falando assim, agora eu tenho só concorrência, agora tem que ser blogueira. Gente, eu sou blogueiro, eu sou YouTube, eu sou o que tu quiser, desde que eu aumente meu faturamento, mas aonde o dinheiro foi e não resolveu, porque foi pouco. Claro, seguindo ética, seguindo os princípios e valores. Então, não tem por que não vender, né? A gente terceiriza o não fazer em coisas muito fúteis, tipo, mas eu não quero fazer dancinha, mas você não precisa fazer. Eu penso que a pessoa, quando me diz que tá, poxa, não quero fazer história, eu falo, olha, acho que você não tá com tanto boleto assim, porque... Não doeu o suficiente, né? Eu falo, você não tá tão preocupado assim. Porque quando a pessoa está muito preocupada e começa a fazer, ela fala, nossa, dá resultado nessa pena. Eu falo, deu, viu? E sabe o que acontece nesse processo? É o seguinte, por exemplo, existe um momento na vida do empresário que ele fica confortável. Ele começa a ter um faturamento ok. E daí ele espera ter uma queda para voltar a ter ambição. Por quê? Porque tem que vir um concorrente, tem que abrir um lazarento do lado, tem que abrir não sei o quê, para ele ter ambição novamente. Sim. E eu falo para o empresário o seguinte, se tu não se ama suficiente para aumentar seu faturamento, aumente seu faturamento por quem tu ama. Então, se tu não se ama o suficiente para fazer dinheiro por ti, faça por quem tu se ama, por quem tu ama. Por quê? Porque tu vai melhorar a casa deles, vai melhorar a faculdade deles, vai melhorar o carro deles, vai melhorar o legado e depois faça a pergunta. Quanto dinheiro você pode devolver para a sociedade? Ano passado a gente doou R$1 milhão. Por quê? Porque o Jonas, que ganhava abaixo de R$10 mil, não tinha essa capacidade. Só que o Jonas, empresário, tem a capacidade de quanto mais dinheiro ele fizer, mais pessoas ele vai ajudar. Então, se você consegue olhar para isso e transcender esse movimento, empregar, eu lembro muito bem, e é uma das coisas que eu mais admiro no movimento Prate Dona Dulce, que é o seguinte, talvez pouca gente sabe disso, isso é criação da minha cabeça. É criação da minha cabeça. Mas a meta de sucesso da Prate Dona Dulce é o número de pessoas que eles empregam. A meta de sucesso deles. E o processo deles é pessoas. Então, eles escalam, eles criam bioparque, eles criam os movimentos, fazem incubadora. Por quê? Porque eles querem saber quanto mais pessoas eles estão impactando. Então, eles não olham para o faturamento, não olham por margem de lucro. Eles olham uma métrica, um dos 3 pilares que a gente tinha que prestar conta era a métrica de pessoas. E isso me inspira muito, porque qual que é a minha métrica de sucesso da minha empresa? É faturamento? Sim, tem que ser faturamento. É margem de lucro? Sim, tem que ser margem de lucro. Mas será que não é quanto dinheiro eu dou também? Será que não é quantas pessoas eu emprego também? Será que não é quantos produtos eu entrego e o meu produto transforma na vida das pessoas? Então, a minha pergunta para ti, empresário, é qual que é a tua métrica de sucesso, além das métricas de saúde da sua empresa? Então, quando você começa a entender esse processo, gera esse movimento. E eu queria chegar numa fala sobre ambiência. Ambiência também te ajuda a entender o bolso. Como assim? Você jamais vai definir o preço do seu produto baseado no seu bolso. Sim, que foi o que tu falou, que é errado pensar isso. Por quê? Porque você olha para a capacidade de consumo sua, não a capacidade de consumo do seu cliente. E 20% do Instagram tem capacidade de consumo classe A. Ou seja, eles têm limite de cartão de crédito para consumir produtos classe A. Não quer dizer que eles são classe A, mas eles consomem os produtos da classe A. E o que eu digo com isso? Um grande exemplo é sempre você tem que ter um produto âncora, que é um produto, eu chamo essa estratégia de estratégia Jack Daniels.
É como quando o adulto vai para um bar e ele sabe que tem o whisky 8, o whisky de 12 anos e o whisky de 21 anos. Então, quando você começa na faculdade, você bebe o whisky de 8 anos. Aí você se torna empresário, você bebe o whisky ali de 12. E de vez em quando, em momentos celebrativos, você bebe o whisky de 21. E daí você sabe que o de 21 sempre está lá. E é para de vez em quando você acessar. Uhum. Então, você treina o seu cliente a estar lá. A buscar lá e transformar o de 12 anos em barato. Então, eu crio sempre um produto de entrada, um produto que vende bastante e um produto âncora. Quando eu desenvolvi essa técnica, eu criei meu primeiro produto, a primeira mentoria de R$50 mil. E eu falei na sala, porque eu tenho uma mentoria de R$50 mil. Mas eu não tinha uma mentoria de R$50 mil. Eu falei isso só por ensinar estratégia. Uma aluna minha me mandou mensagem. Eu quero. E eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu mandei um áudio de 2 minutos e 13 segundos para ela. E ela falou, vou ficar. Eu falei, mano, a hora que caiu aquele Pix de R$50 mil líquido. Ela pagou em Pix? Líquido, gente. Líquido. Dá aquela estufada na conta bancária. E eu vou te falar isso porque quando tu gera um produto premium, que a gente chama, existem pessoas que querem ser premiums e elas vão adquirir produtos premiums. Sabendo dessa estratégia, eu criei um produto de R$150 mil. 4 meses depois, eu vendi uma mentoria de R$150 mil. Outro Pix. Então, só criando produtos premiums, naquele curto espaço de tempo, eu fiz R$200 mil de lucro. Por quê? Porque eu entrego só meu tempo. Uhum. Então, o que sobra para mim é liquidez pura, praticamente. Entendeu? E eu falo o quê, gente? R$200 mil é muito mais perto do que você ganhava da prática. Salário que eu ganhava em qualquer indústria farmacêutica. E eu ganhei de uma única pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Hoje eu tenho uma mentoria de R$1 milhão. Jonas, mas o que você vai entregar numa mentoria de R$1 milhão? Você tem que entregar 20 milhões, 100 milhões? Acho que não, meu querido. Eu tenho que entregar numa mentoria de R$1 milhão, eu tenho que entregar R$2 milhões de resultado, a pessoa me paga 1 milhão, e ela fica com 1 milhão para ela e com o conhecimento com ela para o resto da vida dela. Então, você aprendeu como que a gente faz os cálculos? Para fazer quantos milhões ela quiser. Porque isso é investimento. E no final, a conta sempre fecha. Então, a minha pergunta Você falava muito isso, inclusive é uma frase tua, né? A conta sempre fecha. Quantas pessoas hoje estão aí querendo adquirir seus produtos premiums, sua mentoria individual, sua mentoria em grupo, querer ter um acesso a você, tomar um café contigo, só que elas não sabem porque elas não são suas amigas. Elas querem acessar você e como elas não têm sua amizade, elas não sabem como. Então, precifica esse acesso, gera essa oportunidade que você vai entender que você já é um mentor, só ainda não está sendo reconhecido financeiramente por isso. Muito bom. E para encerrar, o que você diria para quem chegou até agora nesse podcast? A pessoa ainda assim, ela está ansiosa, ela não sabe dar o próximo passo, se ela realmente pode vender. O que você diria que é imprescindível para se tornar um mentor? Primeiro é entender que ainda não doeu o suficiente, né? Se você não se mexeu ainda, é porque ainda não doeu o suficiente. Essa é a regra do movimento. A segunda é caminhe que o caminho se abrirá. Então, abra um Instagram, abra um story agora e poste assim, fui desafiado a montar uma mentoria. Faz sentido para vocês? Aí você abre uma enquete. Sim ou com certeza. Aí a pessoa vai responder sim ou com certeza. Aí você vai colocar assim, visto que muitas pessoas visto que muitas pessoas querem, eu resolvi abrir 3 vagas para mentoria comigo. Envia eu quero inbox quem tiver interesse. Aí a pessoa vai mandar eu quero inbox, tu vai pegar o WhatsApp dela, vai escrever assim, me passa seu WhatsApp, porque por lá é mais fácil. E no WhatsApp, você vai perguntar para a pessoa, qual que é o seu desafio? Aí a pessoa vai contar o seu desafio. Ao contar o seu desafio, o que você vai fazer? Você vai falar assim, ótimo, então eu posso te ajudar no seu desafio numa mentoria de 6 encontros. Aí você marca o primeiro encontro para daqui 7 dias. Por quê? Daí você vai ter 7 dias para montar o seu primeiro encontro. Daí você entrega o seu primeiro encontro, depois tem mais 7 dias para entregar o segundo. Entendeu? Jonas, e se eu postar e não vier ninguém? Depois de 3 dias você posta o seguinte, vagas encerradas. E tá tudo certo, e não preciso contar para ninguém. É um segredo meu, teu e da Sabrina aqui, do podcast Vista Polida. Então, faça esse desafio. Por quê?
Qual que é o pior cenário? O pior cenário é uma pessoa não querer. É só você não contar para ninguém que ninguém quis. Ai, Jonas, mas o que vão pensar se eu me tornar mentor? Você não vai se tornar mentor. Eu te desafiei, você só está seguindo um desafio, então não é por ti que você está fazendo. Você está fazendo por mim e pela Sabrina. Então, gamifica isso, porque a partir do momento que você vai vender, você vai começar a prosperar e o dinheiro vai te movimentar, porque quando o dinheiro dos processos de mentoria chegam, então chega a 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, você começa a entender que a abundância é natural e você já tem o conhecimento necessário para viver de mentoria e se tornar um case de sucesso no meio da Sabrina e vir aqui para o podcast como um case de sucesso. Que demais, né? Eu falei pro Jonas ontem, falei, Jonas, um dia você tem que me entrevistar como case de sucesso seu. Então, estamos na construção desse case, ok? Mas, olha, fiquei muito feliz que você esteve aqui comigo, estará agora durante muito tempo, porque muitas pessoas ouvirão esse podcast e espero que elas consigam, a partir da sua história, entender que a gente precisa ser estratégico. Não acho que o campo de batalha é tão simples, não é tão gostosinho e que a gente precisa ser estratégico nas nossas ações, na nossa construção de marca. Eu amo a palavra intencionalidade. Eu aprendi lá com você. É intenção com habilidade. Pra mim era só intenção, mas agora tem uma habilidade aí que eu acho importante. Porque intenção faz parte, mas você tem que fazer o doce, né? Né? O executar é muito importante. Sabe a verdade dessa palavra? Tu falou errado, daí depois tu encontrou um sentido pra ela, né? Eu não sabia falar intencionalidade. Tá, intencionalidade. Eu não sabia falar intencionalidade, gente. Aí eu fui lá e eu falava intencionalidade. Aí o povo, tá errado, mas eu, mentor, eu não tá errado, não. E a intenção com habilidade, vocês que não estão sabendo. Aí se encontrou um sentido, ótimo. Mas olha, queria te agradecer muito. Como eu disse pra você, eu vendo mentorias hoje baseado no empurrão seu, numa ambiência criada por você. E, cara, tu tem um over delivery que eu fico admirada. Já te falei isso também. Então, e melhorou ainda. Over delivery, pra quem não sabe, é entregar mais do que promete. Entrega demais. Então, tô super honrada em ter você aqui. Obrigada por ter topado. E aí, talvez a pessoa ouviu até agora e falou, poxa, eu quero viver de mentoria. Como que ela faz para te encontrar? Então faz o seguinte, eu quero te presentear primeiro com o livro Agora é a Tua Vez, A Jornada de um Voluntário na África. E eu quero presentear todo mundo que está aqui nos assistindo. Você vai falar assim, eu assisti no podcast da Sabrina, no podcast Vista Polida. Você vai ganhar o audiobook e o e-book desse livro. Vou mandar para você de presente. Você tem que postar um print e marcar nos seus stories. E daí vai automaticamente no nosso inbox, lá no Instagram. O arroba é @JonasKZK. Então, Jonas, K, o Z e o K. @JonasKZK. E marca a Sabrina. Qual que é o seu, Sabrina? @Sabrina Marques. Sabrina Marques. E daí eu vou te enviar no inbox do Instagram. E se você quiser viver mentoria, tem um link na minha bio. Basta você clicar. Vai ser agendada uma sessão contigo. E se você for aprovado, você vai vir em processo de mentoria conosco. Então, aproveita, gente. Aproveita receber esse presente aqui para vocês. Ai, que máximo. Obrigada. Ficou tão lindo esse livro. Massa. A capa é ótima, linda. Representa muito você. Show. Obrigada. Então é isso, gente. Para viver de mentoria, manda mensagem no Instagram, JonasKZK. E quero agradecer, Sabrina, agradecer todo esse movimento, agradecer o Ricardo, o Felipe, quero agradecer a Sabrina que estão aí. E também, né, toda a prática da Dona Dulce, todo o movimento das pessoas que transbordaram a nossa vida. Hoje eu mostrei com o Wesley, com o Thiago e com a Daiane Felim. Todas as pessoas que abriram a oportunidade. É uma honra estar voltando para Toledo e ser tão bem recebido. E contar essa jornada que antes até o rastro era feio, né? E agora, agora a gente está aí num processo de passar a mensagem para todo mundo, meu. É humanamente impossível tu não dar certo. Para tu não dar certo, tu tem que desistir de tu mesmo. Então, entenda, aceite, seja estratégico, intencional e acelera, porque no final a conta fecha. Ai, que demais. Fecha mesmo, viu? Obrigada por você que me acompanhou até agora. Se você estiver no YouTube, aproveita e já deixa aqui seu like, deixa a sua opinião, o que você achou. Vou adorar saber o que você achou desse episódio. Já deixa seu like, se inscreve e eu vejo você no próximo episódio com um novo tema para a gente polir a sua visão sobre um outro assunto. Seguimos.